Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal para mais uma reflexão que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer a reflexão sobre a reencarnação. Existe ou não? Para tanto, vamos fazer um sumário. E nesse sumário nós vamos refletir sobre alguns pontos, como o que é o ser humano e a humanidade, o que é o espírito, o que é a encarnação e reencarnação. Existem evidências ou provas científicas da reencarnação? Qual a sua finalidade? Existem escolhas no processo reencarnatório? E, finalmente, uma conclusão sobre o tema de hoje. Bom, primeiramente, vamos falar sobre o ser humano. O que é o ser humano? Bem, nós podemos definir o ser humano como um animal racional, como disse Aristóteles. E nada mais é do que um conjunto de atributos que identificam aspectos biológicos, aspectos mentais, emocionais. Isso é um ser humano, aspectos sociais também e até mesmo espirituais. Dessa forma, nós temos diferentes pessoas, todas elas consideradas seres humanos. Aqui nós estamos vendo nesta imagem diferentes tipos de pessoas, né? Que nada mais é do que uma característica fenotípica de cada uma. E dentro disso nós vamos ver vários indivíduos localizados em diferentes partes do mundo como um todo, né? E aí formando as etnias, sexo e formação, tamanho, posicionamento, criança, idade, fases da vida, tudo isso representando a característica individual e racional do próprio indivíduo. Bem, isso leva à reflexão do que é a humanidade. A humanidade nada mais é do que, vamos dizer, a totalidade dos habitantes da Terra, a totalidade dos seres humanos existentes na Terra. Nós sabemos que desde a existência do ser humano, há cerca de 5 milhões de anos, nós vamos encontrar diferentes espécies, né? O animal considerado animal racional é aquele que consegue refletir e ter as suas habilidades, as suas emoções, né? E assim nós vemos desde lá no início da vida a formação de indivíduos de diversas espécies, né? Nós tivemos dentro da raça humana diversas espécies pertencentes ao gênero Homo e finalmente chegamos à espécie Homo sapiens. Portanto, a humanidade representa todo o conjunto de habitantes da Terra como um todo. Isso é uma definição muito simples, mas podemos entender como nós, dentro da habitação, dentro do nosso planeta Terra, isso representa a humanidade. Tudo o que eu faço aqui, tudo que você faz, tudo que você trabalha, tudo o que você define, faz parte da humanidade. Um novo conceito que nós temos que definir para essa reflexão é o chamado espírito. O que seria o espírito? Pela definição do espírito, segundo o espiritismo, né, Allan Kardec definiu e fez a pergunta o que é espírito através da pergunta número 76. E ele perguntou o que seria o espírito, e os espíritos responderam que se trata de ser inteligente, individual, imortal, que povoa o universo de um modo geral, tá?
e ele é eterno e continua, né, como ser inteligente da criação. Portanto, sobrevive fora da vida material. Dessa forma, nós vamos entender um posicionamento do espírito como sendo separado do corpo. Aqui, quando a gente vê uma pessoa, nós falamos, essa pessoa chama-se João. Este indivíduo chama-se Carlos, ou Maria, ou Amélia. Independente disso, né? Nós estamos vendo diferentes formas de vida, de pessoa, mas o seu espírito é que representa a vida como um todo. O Espiritismo define o espírito, então, quando ele nasce num corpo, quando ele está no corpo, nós chamamos de encarnação. Encarnação seria a forma do espírito que está povoando no mundo espiritual utilizar de um corpo físico e aí então se torna como um espírito encarnado, uma encarnação. Neste caso, nós temos também que definir um invólucro semimaterial chamado de perispírito. Esse perispírito é responsável, é um elo de ligação entre o espírito e o corpo humano. Bom, a partir deste conceito, nós podemos entender que um espírito encarnado, e aí a gente chama pela primeira vez como uma encarnação, mas como ele tem essa possibilidade de retornar, nós chamamos de reencarnação. Dessa forma, nós podemos entender que um espírito pode habitar diferentes corpos físicos em diferentes épocas, imaginando que aqui nós temos imagens de várias pessoas e imaginando que elas poderiam ter vivido em diferentes tempos. Então, este espírito individual pode ser o mesmo espírito, todas essas pessoas serem o mesmo espírito, portanto, não são várias pessoas, são apenas um espírito. É uma definição interessante, muito importante para o conhecimento. Então, a reencarnação permite essa possibilidade, voltar. O espírito se liberta do corpo com a morte e reencarna em um novo corpo. Muito bem, vamos iniciar agora a discussão sobre se existem provas ou evidências da reencarnação. E vamos voltar lá no tempo dos filósofos e voltar a Pitágoras, principalmente Pitágoras e Platão. São dois filósofos importantíssimos da filosofia, né? Pitágoras afirmava que lembrava de várias de suas encarnações anteriores, uma como guerreiro troiano, até o nome ele lembrava, né? Chamado Euforbo, outra como agricultor e outra como prostituta e outras reencarnações que ele mesmo lembrava. Lembrando que Pitágoras foi um grande filósofo matemático, né? Quando a gente estuda o teorema de Pitágoras na escola. Platão também era um discípulo de Sócrates e um dos maiores filósofos da história. Platão marcou muito o seu tempo ao trabalhar, né, em Atenas, na Grécia Antiga, vivendo no 428 a.C., antes da Era Comum, até 348. Portanto, nós estamos falando de pessoas que já se declaravam que tinham essa visão da reencarnação, de que a alma seria imortal, que nada mais é do que o espírito imortal.
Assim nós vamos entender várias etapas durante toda a vida de pessoas que também tinham grande conhecimento e já falavam de reencarnação. Nós vamos encontrar também no Evangelho de Jesus Cristo que Jesus passou por nós e teve grande influência na nossa vida, né? E até mesmo na formação, então, do cristianismo, na formação da Igreja Católica, depois, né, que se formou depois da morte de Cristo. Portanto, foi um espírito de luz, um espírito de alta evolução, que veio até nós passar conhecimentos importantes. João, no capítulo 3, versículos de 3 a 7, fala sobre nascer de novo. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São as palavras de Jesus. Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? É uma pergunta óbvia, né? Como é que a gente poderia retornar sendo uma pessoa de idade, qualquer tipo de pessoa? Jesus respondeu: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Vamos lembrar dessa imagem que ele disse: o que é nascido do espírito é do espírito. O que é nascido da carne, ele estava se referindo ao corpo, é do corpo. E ele disse: é necessário nascer de novo para chegar ao reino de Deus. No capítulo 17, Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, que fala de Elias e João Batista. Os discípulos perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias já veio e não o reconheceram. Então entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Da mesma forma, o espírito retornando ao corpo físico, mas de uma outra forma. Assim, as pessoas não o reconheceram. Elias veio, né? Elias reencarnou como João Batista, e eles perceberam que Jesus, então, estava falando de João Batista, que teria sido Elias. Elias já veio. Dessa forma, fica evidente que isso demonstra a reencarnação. Em capítulo, no João Evangelista, no João capítulo 9, de versículos 1 e 3, o cego de nascença, aqui há uma passagem interessante. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Portanto, ele dá uma explicação que se encaixa perfeitamente dentro do processo da reencarnação. Um espírito pode renascer em corpos diferentes e pode nascer num corpo físico como cego de nascença. Qual é o problema do cego de nascença? Foi a culpa dele ou dos pais? Nesse caso, Jesus respondeu que não é nem dele nem dos pais. Faz parte da obra de Deus. E ele está referindo à reencarnação. A reencarnação faz parte da obra de Deus. Reencarnar significa evoluir, significa crescer de alguma forma. Portanto, foi para que nele se manifeste as obras de Deus, mostrando a importância e a visão da reencarnação. Vamos encontrar também no meio científico processo da reencarnação, como Ian Stevenson. Aqui está
com um N a mais, né? Mas a gente precisa corrigir, é que é Stevenson. É um psiquiatra, um grande estudioso, professor da Universidade, médico psiquiatra da Universidade de Virgínia, que investigou casos de crianças que apresentavam lembranças de vidas passadas, pesquisando a reencarnação. O professor Ian Stevenson estudou mais de 3.000 casos, principalmente na Ásia e no Oriente Médio. Publicou vários livros e artigos, mostrando um trabalho extraordinário de reconhecimento das pessoas que lembravam de vidas passadas. E um parêntese, normalmente, como o processo da reencarnação é algo que acontece do espírito se unir à matéria, e a criança ainda está há pouco tempo deste processo de reencarnação, vamos dizer uma criança de 3, 4 anos de idade. Esta criança, há 5 anos atrás, estava no plano espiritual. Deve haver uma transição para o processo de reencarnação. Como elas reencarnam rápido, assim, né, com o tempo, a criança pode ainda não estar completamente adaptada às condições da Terra. E aí ela contém uns laços ainda ligados ao plano espiritual. E ela, através desses pequenos laços, eu imagino que poderia ser um tipo de um cabo, e dentro desse cabo com vários fios, né? E alguns fios ainda permanecem ligados no plano espiritual. Um fio aí, analogicamente, né, seria de alguma forma de um fluido, e a criança consegue lembrar das suas vidas passadas. E tem casos extraordinários de identificação de lembranças, mostrando que ela vivia realmente em outro local, lembrando o nome dos pais, nome da família, o local, situações em que se comprovou que nunca essa pessoa teve contato por esses conhecimentos, né? Hoje a gente sabe que é muito difícil um trabalho dessa natureza, já que nós temos uma conexão muito forte e através da internet, né? Isso pode gerar fraudes. Mas Ian Stevenson, nessa época, ele publicou esse livro chamado Reencarnação, 20 Casos, em 1966, não contava com nenhum equipamento, ele simplesmente ia ao local, conversava com as pessoas, identificava todo esse processo envolvendo o conhecimento de crianças, e ele recebeu até ajuda, doações de pessoas doações para os seus projetos de pesquisa. Lembrando que essas lembranças acontecem em muitas crianças, né? De repente você pode ter até o conhecimento de algum. Até mesmo há 2.400, 2.500 anos que viveu lá Pitágoras, ele mesmo disse que se lembrava, né, de várias vidas passadas. Mas o trabalho de Stevenson é muito forte, muito bem feito, é um professor de mérito total, pesquisador, e nesses 20 casos ele relata como que ele trabalhou, colocando como métodos de estudo de casos espontâneos e reencarnação, como é que é feito os métodos, detecção e eliminação de possíveis erros na coleta de dados, métodos de registro e possíveis erros, a aparente linguagem bem desenvolvida atribuída às pessoas, falha de memória por parte das testemunhas, informações das entrevistas e de acompanhamento com os indivíduos e suas famílias, isso é importante, essas informações, o acompanhamento, métodos de apresentação dos dados nos relatórios e o plano para futuras investigações e relatórios. Com isso, ele pesquisou mais de 3.000 casos que foram fundamentais
para o estudo da reencarnação. Fica aí o contexto da evolução científica em busca do conhecimento mais real da reencarnação. Isso é que nós precisamos fazer, é que os cientistas devem buscar. Lembrando que o processo de reencarnação não é de hoje. Os hinduístas, os budistas, eles têm contato direto com essas informações de processos reencarnatórios, mas tem alguma visão um pouco diferenciada. No caso do próprio hinduísmo, a possibilidade que eles acreditam, não é, que tem uma possibilidade de o espírito reencarnar no animal. No espiritismo, a segunda doutrina espírita, isso não seria possível. O espírito ou ele reencarna num certo nível de sua mesma evolução, ou ele reencarna numa evolução mais alta. Nunca há uma regressão na evolução do espírito. Isso não quer dizer que um espírito pode nascer no mundo inferior, até mesmo para ajudar, como um professor faz voltando numa escola para ensinar as pessoas, né? Bem, vamos partir para a finalidade da reencarnação. Vida do espírito. Considerada do ponto de vista do progresso, a vida do espírito apresenta 3 períodos principais a saber. Allan Kardec publicou esse trabalho com o título de Estudos sobre a Reencarnação na Revista Espírita de volume 2, de fevereiro de 1864. O primeiro período é chamado período material, no qual a influência da matéria domina a do espírito. É o estado dos homens dados às paixões brutais e carnais, à sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrenas, ligadas aos bens temporais ou refratárias às ideias espirituais. Então, observem que quando Deus cria o espírito, ele inicia uma fase de evolução na matéria, ligado à matéria. Isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos encarnados. Por isso, a vida aqui é real. Nós estamos trabalhando, nós estamos lutando. Quanto mais inferior é o mundo, mais material ele é. E o espírito passa por essa influência até que ele consiga dominar e ter mais contato com as ideias espirituais. Portanto, no início da sua vida, ele é bastante ignorante e totalmente brutal, né? A vida mais voltada à materialidade. E até hoje nós vemos muitas pessoas brutais, né? Que não tem quase nada ligado à parte espiritual, é muito mais voltada à matéria, provocando o mal, as situações difíceis, fazendo muitas pessoas sofrerem. Ele fala do segundo período, que surge um período de um equilíbrio, no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, no qual, posto submetido às necessidades materiais, o homem pressente e compreende o estado espiritual, em que trabalha para sair do estado corporal. Então a gente tem um período de assim chamado de equilíbrio, onde ele já começa a deixar a matéria e trabalhar mais com a vida espiritual. Notem que ele coloca que nesses 2 períodos o espírito está sujeito à reencarnação que se realiza nos mundos inferiores e médios. Nós temos uma hierarquia de evolução. É como uma escola. Nós temos diferentes níveis de mundos
evolutivos. A Terra não é nem inferior e nem superior, ela é intermediário. Mas entre esses mundos intermediários nós temos infinitos mundos de reencarnação. Assim nós estamos livrando dia a dia da matéria para se tornar mais em espírito. E vai aí até que o espírito passe para o terceiro período, que é chamado período espiritual, no qual, tendo dominado completamente a matéria, o espírito não mais necessita da encarnação, nem do trabalho material. Seu trabalho é inteiramente espiritual, é o estado dos espíritos nos mundos superiores. Mas esses mundos superiores são longos, são muitos, né? O espírito passa por diferentes partes, até mesmo na erraticidade, estudando, aprendendo, crescendo e se livrando da matéria. Lembre-se que a matéria é importante para a sua evolução e, portanto, ele tem aí um elo material que é o perispírito. O perispírito também será depurado quando ele deixar a matéria. Por quê? Porque se ele não precisa mais da matéria, da sua evolução na área material, no mundo material, ele não precisa mais do perispírito. Ele vive em espírito puro. Assim, nós temos uma visão geral da finalidade e da importância desta obra divina, da obra de Deus. Nós estamos imbuídos num processo de reencarnação que tem objetivo maior, a evolução do espírito, do seu crescimento. E a evolução do espírito se faz de forma tanto moral quanto intelectual, mas este é um assunto para outro vídeo. Assim, nós podemos dizer que, através de um artigo publicado por Allan Kardec do princípio da não retrogradação do espírito, na Revista Espírita de junho de 1863, ele deixa claro que a encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito que, realizando a sua missão providencial, trabalha para seu próprio adiantamento pela atividade, pela inteligência que ele deve desenvolver a fim de prover à sua vida e ao seu bem-estar. Mas a encarnação torna-se uma punição quando, não tendo feito o que devia, o espírito é constrangido a recomeçar sua tarefa e multiplica suas existências corpóreas penosas por sua própria culpa. Aqui nós temos uma explicação, um ensinamento dos espíritos muito importante. Ele coloca o termo aqui punição, mas essa punição está implícita de que, não tendo nada feito o que devia, o espírito é constrangido a recomeçar a sua tarefa própria. É uma punição dele. Ele mesmo se puniu por não evoluir o suficiente, não evoluir, não aproveitar a sua reencarnação adequada. Se ele utiliza para o mal, ele vai promover mais tempo naquele primeiro plano, né, que seria no plano material, na sua evolução nos mundos materiais. Notem que a evolução é algo crescente, infinita. Você pode sair de um ponto aqui e chegar no outro em linha reta, ou ter várias curvas até chegar no mundo espiritual avançado. Estas curvas significam você estar reencarnando no mesmo ponto, sem retroceder o espírito, mas ele permanece naquele mesmo estágio por muito tempo. Aqui aparecem algumas questões que eu coloquei. Quem avalia o espírito que não fez o que devia? Como o espírito é constrangido? Então, nós vamos observar que
há um planejamento. Muitos espíritos, inclusive os superiores, mais evoluídos, que controlam, que ajudam o processo da reencarnação, o processo de que as pessoas têm que ter possibilidades de reencarnar dentro de um contexto positivo, ou seja, a reencarnação tem que ser positiva, tem que visar ao crescimento do indivíduo. Infelizmente, as pessoas, quando chegam aqui, fazem até um planejamento bom da reencarnação, mas quando chega na Terra, acabam esquecendo esses projetos e se tornam pessoas extremamente ligadas ao materialismo e às características da inferioridade do espírito. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as escolhas das provas, como prelúdio do retorno. Na questão 262 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Uma pergunta muito inteligente, porque se ele é simples, ele é ignorante, como que ele pode ter uma escolha adequada para a sua evolução? Ele precisa de alguém que o ajude, né? Senão, sozinho ele pode querer sempre escolher a melhor reencarnação em termos de bens materiais, ser rico, poderoso, coisas desse tipo. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E é então que ele muitas vezes se extravia, tomando um mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de queda do homem. Portanto, aqui a gente observa que a reencarnação é algo planejado, definido, e ele só vai ter boas escolhas à medida que ele desenvolve o seu livre-arbítrio. Portanto, ele tem escolhas boas, porque ele sabe o que é melhor para si, não restando muita possibilidade. Nós podemos até questionar, mas será que o livre-arbítrio então deixa de ser o livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio é sempre decisivo para o indivíduo, mas acontece que na sua escolha ele não tem muita opção quando ele tem a sua evolução atrasada. A opção de evoluir é sempre difícil, sempre com muitas dificuldades, e ele tem que escolher uma ali que seja adequada para a sua evolução. Na questão 335, o espírito tem direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Então, a questão da escolha de um corpo físico sempre pesa o seu livre-arbítrio. Ele vai definir que tipo de vida, que tipo de corpo físico, né? E às vezes, por opção, ele escolhe um tipo de vida, de um tipo de corpo físico. Foi o que Cristo falou no caso daquele cego de nascença. Não foi culpa dele e nem da família dele. Ele mesmo escolheu esse tipo de vida. Ele mesmo escolheu esse corpo físico e ficou cego de nascença como
uma forma de evoluir mais rapidamente. E ele vai crescer, porque está dentro das obras de Deus. Ele é uma bênção, vamos dizer, né? Ele receber um corpo físico que lhe proporcione um avançar maior da sua evolução. Ao invés de evoluir pouco tempo, ele pode evoluir muito tempo, dependendo mesmo do seu corpo físico, e não só do corpo físico, do seu local de reencarnação, do seu ambiente, dos seus desafios. Dessa forma, a reencarnação ela é muito variável, né? Desculpa, é muito variável, depende de muitos fatores. Muitas pessoas podem pensar, então, precisa ser pobre ou viver na miséria para poder evoluir. De forma alguma. Dentro de um ambiente de rico, de um ambiente poderoso, talvez aí encontre uma situação ainda mais difícil para a sua evolução. Vencer as suas dificuldades num ambiente propício ainda, às vezes, a passar dificuldades maiores. E assim nós vamos encerrar a nossa reflexão desta minha transmissão, deste meu vídeo, através das meditações diárias de Emmanuel. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado ao desespero? Dessa forma, nós encerramos a nossa transmissão, a nossa reflexão, que espero que ela possa ter sido útil a você, para que você tenha as melhores possibilidades na sua reencarnação, né? Que abrace essa reencarnação, que lute com o que você tem, independente do seu corpo físico, independente de onde você está, independente da sua posição social. O importante é pensar no crescimento espiritual e na oportunidade que você recebeu através da reencarnação. Obrigado e até a próxima reflexão.